Meu noivo falou em querer tentar fazer homenagem e eu recusei e achei que estava tudo bem. Mas então ele voltou a falar nisso de novo. E depois que eu recusei repetidamente, ele começou a ficar agressivo comigo. Estou com meu noivo, 26 anos, há 4 anos. Nós nos conhecemos na faculdade e ele me pediu em casamento no ano passado. Tivemos, na minha opinião, uma vida sexual bastante aventureira. Eu só tive relações sexuais com 2 homens além dele e foi algo bem tranquilo. Quando eu e ele começamos a fazer sexo, também era algo simples, mas ótimo por um tempo. Depois de um tempo, fomos ficando cada vez mais aventureiros. Ele foi especialmente prestativo, paciente, compreensivo e tudo mais comigo, me ajudando a sair da minha concha e a ficar mais aberta a explorar. Desde que estou com ele, eu e ele aprendemos muitas coisas sobre o que eu amo, o que eu odeio e aquilo sobre o qual fico em dúvida no quarto, e o mesmo vale para ele. Ele nunca me forçou a fazer nada que eu não quisesse. Se eu fico preocupada achando que algo vai doer ou se não tenho certeza sobre algo, ele responde qualquer pergunta ou explica coisas sobre as quais eu fui mal informada. Na maioria das vezes eu tento algo talvez 1 ou 2 vezes para ver se gosto. Nas poucas vezes em que fui eu quem sugeriu alguma ideia, ele fez o mesmo. Às vezes gostamos, às vezes não. Só houve talvez 2 vezes em que recusei uma ideia completamente e ele levou numa boa. Mas há um tempo, enquanto estávamos entrando no clima, ele trouxe a ideia de homenagem. Isso me pegou totalmente de surpresa, já que eu tinha a impressão de que assim como eu, ele não tinha interesse nesse tipo de coisa. Nós meio que já tivemos conversas sobre isso no passado. Estávamos em uma festa e eu notei que alguém lá, acho que era tipo uma amiga de uma amiga da prima de um amigo do meu noivo, sei lá. Era bem casualmente carinhosa com 2 caras diferentes. Meu noivo explicou que eles estavam em um relacionamento poliamoroso e sem ser muito julgador nem nada. Ele fez um comentário meio de passagem dizendo que relacionamentos poliamorosos e abertos não eram a praia dele. Eu concordei. Seguimos em frente e nunca mais pensei nisso. Perguntei o porquê e ele só disse que achava que seria excitante. E só isso. Acho que meu choque ficou claro porque ele começou a explicar que era só porque queria que nós 2 fizéssemos algo prazeroso, que nunca faria homenagem sem mim, que não estava tentando começar algo poliamoroso e por aí vai. Eu disse não, que não estava interessada. Não estava interessada nem em tentar. Ele disse ok. Seguimos em frente. Fui dormir naquela noite ainda incomodada, mas disposta a tentar esquecer. Bom, ele voltou a falar nisso de novo. Ele parou de tentar convencer e começou a implorar. 2 dias atrás ele trouxe o assunto novamente e começamos a discutir. Ele tentou explicar e justificar de novo e eu continuei recusando porque não via como nenhuma das explicações dele importava. Eu não estava confortável com isso. Então ele começou a ficar acusatório. Ele já tinha feito coisas que eu pedi antes, então por que eu não podia concordar com isso por ele? Eu não acreditava nele? Eu geralmente era tão mente aberta. Por que eu não podia simplesmente tentar? Eu continuei respondendo que existe uma diferença enorme entre posições, sexo, brinquedos, bondade, etc. E uma terceira pessoa humana se juntando a nós, e b. Eu não quero fazer isso porque sinto que sexo deveria ser só entre nós. Não importa se ele acha que é só porque vai ser prazeroso. Isso me incomodaria porque eu não quero dar e expor meu corpo a ninguém além dele. Quando perguntei por que ele estava tão focado especificamente em fazer homenagem, ele desviou da pergunta. Agora ele está seco comigo, mal fala sobre qualquer coisa e basicamente fica emburrado pela casa toda. Comentários mais relevantes. Ele não é maduro o suficiente para fazer homenagem. Você não pressiona seu parceiro a fazer sexo em grupo. O fato de ele estar pressionando tanto e o fato de ele não se comunicar com você. Quando você pergunta por que homenagem especificamente, e isso é um sinal vermelho para mim, me faz pensar que talvez ele tenha alguém específico em mente. Isso não significa que ele esteja traindo. Não significa que ele vá trair. Mas se houver alguém que ele saiba que é receptivo à ideia, isso provavelmente o deixou mais focado em fazer você concordar, porque hormônios deixam as pessoas estúpidas. Espero que você não esteja planejando se casar tão cedo. Um bom terapeuta sexual talvez consiga destrinchar o que está acontecendo aqui. No mínimo, talvez seja a hora de uma conversa de amor duro. Você precisa dizer a ele, ou você me diz o que está acontecendo. Você conversa comigo sobre por que está tão obcecado com essa ideia a ponto de me pressionar a fazer algo com o qual não me sinto confortável ou cancelamos o noivado. Relacionamentos em que a comunicação não acontece não são relacionamentos que duram. Comentador 2. Você e seu namorado não estão prontos para o casamento. Esse tipo de coisa acontece bem antes do casamento. Deixa eu adivinhar, ele quer você e outra mulher, certo? Isso é típico de besteira masculina. Como ele se sentiria em relação a você com outro homem? Tem um palpite? Ele nunca te perguntou sobre isso. E se você perguntasse a ele sobre estar com um homem de outra raça? Ele provavelmente entraria em pânico. Eu não faria isso se não quisesse. Se eu quisesse, eu iria querer trazer outro homem para a brincadeira sexual. Não faça isso se ele tentar te pressionar, ele não é a pessoa certa para você. Atualização 2 dias depois. Antes de mais nada, eu só gostaria de dizer muito obrigada a todos que responderam. Eu realmente apreciei todo o apoio e os conselhos que recebi. Em segundo lugar, antes de chegar à atualização, quero responder algumas perguntas que continuaram aparecendo, mas eu estava cansada demais para responder individualmente. Alguns de vocês questionaram se ele sempre me pressionou a fazer coisas no quarto. Mais uma vez, gostaria de reiterar que não, esse não é o caso. Eu nunca fiz algo que não quisesse. Vou ser honesta e dizer que minha família era daquelas em que nem se dizia a palavra sexo em casa. Então minhas informações sobre sexo vieram exclusivamente da internet. Durante todo o ensino médio, meu noivo sempre corrigiu informações erradas para mim. Como eu disse, já dei um não bem claro antes e ele levou numa boa. Alguns de vocês imaginaram que ele já estaria me traindo ou teria alguém em mente.
Isso também passou pela minha cabeça e realmente me abalou. Nos últimos dias eu fiquei paranoica e não consegui evitar pensar em todas as pessoas que conhecemos e me perguntar se ele estava dormindo com elas ou queria dormir com elas. Vou voltar a isso em um minuto. Alguns perguntaram se ele queria homenagem MMF ou FFM. Novamente vou abordar isso. Alguns sugeriram fingir concordar com homenagem desde que eu pudesse escolher quem seria, se seria com outro homem, etc, para pegá-lo no flagra. Consigo ver como isso poderia ser satisfatório ou revelador, mas não sei. Não era algo que eu queria fazer. Desculpa. Para aqueles que ironicamente sugeriram que eu realmente fizesse, haha, vocês são hilários. Para aqueles que sem ironia sugeriram que eu realmente fizesse, haha, vocês são hilários. Para aquela pessoa que disse que nossa vida sexual ficou quente demais e agora que não temos mais nada para nos segurar. Eu e meu noivo estamos basicamente virando demônios do sexo, estou preocupada com você. Indo para a atualização de fato, entre ler as respostas de todos, ter um tempo sozinha e tirar um dia de folga do trabalho, tive muito tempo para pensar. Pensei sobre nosso relacionamento e se eu realmente queria me casar com esse homem. Se isso significava que eu ainda podia confiar nele, se isso poderia ser apenas o ponto de ruptura de um problema muito maior, etc. Ontem não foi um dia agradável para mim. Eu me senti bastante mal, para ser honesta. Quando minha cabeça começou a clarear, decidi que eu realmente precisava de respostas. Mandei uma mensagem para ele, que estava no trabalho, dizendo que precisaríamos conversar quando ele chegasse em casa. Não uma conversa de mudei de ideia. Não uma conversa de vou gritar com você, mas uma conversa calma e séria entre adultos. Ele concordou. Ele chegou em casa bem tarde. Turno longo. Sentamos e conversamos imediatamente. Ele estava me traindo? Ele queria me trair? Era por isso que ele estava trazendo isso à tona? A resposta dele? Um não muito firme. Ele jurou de pé junto, por horas que pareceram intermináveis, que não, ele não estava me traindo e nunca quis me trair. Ele não quer apenas homenagem, ele quer homenagem comigo. Que a ideia de fazer sexo com uma pessoa que não sou eu ou duas pessoas que não sou eu não interessa. Vou voltar a isso. Eu acredito nele, mas não consigo colocar em palavras o porquê. Então, só para ficar claro, perguntei se isso significava que ele não tinha alguém em mente. A resposta dele foi não exatamente. Ele supôs que se eu tivesse concordado, talvez pudéssemos usar um desses sites ou aplicativos de OkCupid para encontrar alguém. Ele pensou em perguntar a alguém que conhecia talvez uma vez e percebeu que não, provavelmente nunca conseguiria olhar essa pessoa nos olhos depois. Depois que ele disse isso, percebi que estávamos sendo bem neutros em relação ao gênero desse terceiro. Então, por curiosidade, perguntei se ele queria homenagem MMF ou FFM. A resposta dele? Honestamente, ele não tinha preferência de um jeito ou de outro, mas achava a ideia de um MMF um pouco mais atraente. Ele disse algo que um dos comentaristas do post anterior mencionou, que dar prazer a duas mulheres ao mesmo tempo provavelmente seria muito difícil. O que nos leva ao maior porquê. Ele queria tão especificamente homenagem dentre todas as ideias e experimentos que tivemos. Nunca antes eu tinha visto tão fixado em uma ideia. Eu precisava saber porquê. A resposta dele, revisada, ele não conseguia colocar em palavras, mas achava que talvez tivesse menos a ver com fazer sexo com as pessoas para se sentir bem e mais com me ver sendo estimulada de um ponto de vista diferente, com ele ainda estando lá. Ele disse que se eu dormisse com alguém além dele sozinha, ele ficaria muito bravo, porque de novo, sexo é importante para nós. Mas se eu dormisse com alguém e ele também estivesse lá, ele ficaria bem. Eu respondi algo como, então por que não fizemos apenas um vídeo sexual para você assistir ou algo assim? Ele disse que não seria a mesma coisa. Ele também finalmente admitiu que teve um sonho erótico sobre nós termos homenagem há um tempo e isso lhe deu a ideia. Ele não queria um relacionamento aberto. Não queria um relacionamento poliamoroso. Ele quer ser a única pessoa a ter meu amor, mas ficaria bem em compartilhar meu corpo, mesmo que fosse apenas por uma noite. Isso respondeu muitas perguntas e esclareceu algumas coisas. Infelizmente, mesmo que essa conversa não tenha terminado em gritos e socos, também não terminou com sol e arco-íris. Eu falei por muito tempo e ele ouviu. Contei a ele como a mentalidade dele e a minha não eram compatíveis nesse assunto. Ele quer ser a única pessoa que eu amo, mas está ok em nos envolvermos intimamente com uma terceira pessoa. Enquanto isso, eu fico extremamente desconfortável em estar com qualquer outra pessoa intimamente, independentemente de ele estar envolvido ou não. E além disso, ver outra pessoa fazê-lo se sentir bem, homem ou mulher, provavelmente me deixaria enjoada. Eu disse a ele que por causa dos meus sentimentos, fiquei paranoica achando que ele tinha interesse em outra pessoa. Sim, ele disse que não era o caso, e não, eu não acho que você deixa de achar outras pessoas atraentes quando está em um relacionamento. Nesse caso, porém, parecia que ele encontrou alguém por quem se sentia atraído e estava tentando encontrar uma forma de persegui-la. Mais importante, eu disse a ele que o comportamento dele nessa discussão me fez sentir, pela primeira vez em nosso relacionamento, insegura. Pela primeira vez em nossa vida sexual. Eu disse não, e ele se recusou a aceitar isso como resposta. Ele virou a conversa contra mim para me fazer sentir culpada e me pressionar a fazer algo com meu corpo com o qual eu não me sentia confortável. Sendo seco e distante, ele estava me dando um ultimato implícito. Me coloque em uma posição extremamente desconfortável para o meu ganho, ou eu ficarei chateado. Ele não negou nada disso. Ele pediu desculpas repetidas vezes e jurou que nunca quis me machucar. Mas ele não tentou mentir sobre o que aconteceu, nem justificou o que fez. É possível que ele tenha mentido para mim sobre algumas coisas. Algumas coisas que discutimos foram contraditórias ou muito confusas. Não parece muito que tenhamos resolvido o problema central, mas eu não consigo dizer qual é o problema central. Não sei se o casamento está cancelado. Eu amo muito, muito mesmo.
mas essa experiência me deixou em choque. Vou dizer que não avançamos muito no planejamento, então não estamos perdendo nada ao colocar as coisas em pausa. Também não sei se podemos ter um relacionamento depois desse período. Sim, eu quero viver uma vida de casada feliz com o homem que amo, mas agora estou me perguntando se conheço esse homem tão bem quanto pensava. Não sei como o futuro vai se desenrolar. De qualquer forma, mais uma vez, só quero agradecer muito a todos pelo apoio. Fiz o post original porque nem eu mesma tinha certeza se isso era apenas uma discordância ou algo que quebraria tudo. Muitas respostas que recebi realmente me fizeram pensar sobre as coisas que eu precisava pensar. Vou responder a algumas perguntas se puder nos comentários. Vou deixar este post por alguns dias e depois acho que vou deletar esta conta e sair fora. Isso agora é entre nós. Comentários mais relevantes. Pessoalmente, eu não conseguiria me casar com alguém que não tivesse colocado minha mente em paz sobre isso, mas eu sou meio rígido assim. Casamento já é um grande salto. Não me deu motivo para me sentir inseguro sobre isso. Sabe, acho que provavelmente existem respostas muito reais para suas perguntas. Acho que a única coisa que resta é descobrir se ele realmente sabe no fundo e não está te contando. Ou se ele é emocionalmente maturo demais para ser honesto consigo mesmo sobre o que quer e por quê, então fica só nesse. Acho que é excitante, não sei. Eu não conseguiria me casar com nenhuma dessas duas pessoas. Mas você precisa decidir em que nível está confortável para dar esse salto. Para ser honesta, fiquei com esse nó enorme e enjoativo no estômago. Tenho pensado tanto nisso que meu cérebro dói. Comentador 2. Você deveria confiar no seu instinto. Você claramente está inquieta e essa situação não está totalmente resolvida. Não tente esquecer ou seguir em frente rápido demais, porque vai ser 2 vezes mais doloroso ser confrontada com a mesma situação novamente. Comentador 3. Ok, o quê? Isso se baseia naquele detalhe sobre ele se inclinar mais para um MMF. Ele está ok em compartilhar seu corpo mesmo que você não esteja ok em compartilhá-lo. Por que ele teria o direito de decidir isso ou achar que tem poder para sugerir isso? Ele basicamente quer que você faça sexo com um completo estranho encontrado online ou em um aplicativo. Ou seja, ser penetrada por um estranho. Permitir que um homem estranho entre no seu corpo porque isso seria muito excitante para ele. Isso parece um desejo egoísta, mesmo que você não estivesse tão repugnada pela ideia. E ele permitiu que esse desejo afetasse suas ações a ponto de ficar frio e te dar tratamento de silêncio. Parece que de certa forma, ele te vê parcialmente como um objeto sexual ou um brinquedo, e não como uma parceira igual, alguém que deveria ter a decisão final sobre quais coisas entram no seu corpo. Resposta da autora: sim, ele mesmo disse que sabia que falar em compartilhar meu corpo soava muito nojento. Ele só não sabia como colocar de outra forma. E sim, parte do motivo de isso tudo ter sido tão confuso para mim é que mesmo depois da conversa e das explicações, ainda não consigo entender por que ele ficou tão irritado com o meu não. Ele não ofereceu uma explicação. Comentador 4. Concordo com o outro comentário dizendo que seria melhor terminar, considerando o número de vezes que ele trouxe o homenagem à tona e o número de vezes que se recusou a aceitar o seu não. Eu ficaria muito surpresa se ele realmente parasse de tentar te convencer a fazer homenagem. Ele realmente mostrou que satisfazer o próprio pau é mais importante para ele do que te respeitar. Mesmo depois dessa conversa, ainda não faço ideia de por que ele reagiu de forma tão visceral ao seu não. Ele não ofereceu uma explicação. Talvez as coisas realmente tenham acabado. Comentador 5. Fico pensando se ele percebeu muito claramente pela primeira vez que você é um indivíduo com autonomia e limites e não um objeto para ele satisfazer as necessidades dele. Não quero ser dura, mas às vezes pessoas que são gentis e amorosas mudam no momento em que suas necessidades não são atendidas. Você já disse não a ele sobre alguma coisa antes? Resposta: sim, sem entrar em muitos detalhes. Houve algo que ele queria fazer no quarto antes e que eu recusei. Ele levou numa boa naquela vez. Segunda atualização, 9 dias depois. Só fazendo esta última atualização antes de deletar esta conta. Nós terminamos por enquanto. Eu acho. Essa experiência me fez perceber a diferença entre sexo é importante e sexo é o mais importante. Ele precisa descobrir de onde veio essa reação ou, pelo menos, se ele já sabe, precisa assumir e admitir. Tudo isso revelou outros problemas mais profundos, mas não vou entrar nisso. Obrigada pela ajuda. Atualmente estou ficando na casa de uma amiga e fazendo todo o procedimento de luto com sorvete.